Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que gera bastante polêmica no diálogo entre católico e protestante. Sempre que há um diálogo, uma conversa, quando você diz, por exemplo, no meu caso, que fez a transição da igreja de uma igreja protestante para a igreja católica, sempre se levanta esse assunto. Mas e a intercessão dos santos? E a reza para o santo? E não é Jesus o único mediador entre Deus e os homens? E de fato, eles estão certos quanto à ideia de que há um mediador só entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Este Deus este Cristo Jesus, que é mediador entre Deus e os homens, eu disse que há um só, mas eu não disse quem é este. O texto continua dizendo: um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Então, Cristo Jesus é este homem, Deus, que fez a mediação entre Deus e o homem. E eu estava pensando numa ilustração durante o dia de hoje que eu não podia deixar de compartilhar no canal. Vejam só. Aqui, desse lado, temos com a letra H representando, então, a humanidade. Temos aqui o local onde a humanidade se encontra. Aqui, então, temos a humanidade de um lado. Do outro lado, temos o local, como se assim eu pudesse dizer, obviamente é uma ilustração, onde está Deus. Então, Deus está daquele lado. E há um abismo entre a humanidade e Deus. Este abismo, para que a humanidade se achegue a Deus, é impossível que a humanidade crie uma ponte por desejo próprio que se chegue até Deus. Portanto, é necessário que haja uma iniciativa de Deus em salvar a humanidade, em criar uma ponte que ligue a humanidade até Deus. Esta ponte, ela foi criada e ela existe. Esta ponte é Jesus Cristo. Esta ponte possui duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. Portanto, tendo então Deus tido a iniciativa de colocar esta ponte entre Deus e o homem para fazer com que a humanidade possa então se achegar a Deus, e esta ponte é Cristo Jesus, que possui duas naturezas, mas que mesmo possuindo duas naturezas é uma única pessoa. Cristo possui duas naturezas, a humana e a divina, mas é uma única pessoa. Esta ponte, que é Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens e a humanidade. Contudo, esta ponte não simplesmente apareceu assim no estilo teletransporte. Pum! A humanidade foi gerada, criada e pau! Apareceu. Não é assim que essa ponte apareceu. Esta ponte passou a estar aqui entre Deus e os homens por meio de uma porta. Esta porta é Maria Santíssima, a Virgem Maria. A Virgem Maria é a porta pela qual a ponte veio à humanidade. A humanidade de Cristo, que Cristo é uma pessoa com duas naturezas, a humanidade de Cristo foi toda gerada no ventre da Virgem Maria. Foi no ventre da Virgem Maria que todo o material genético de Cristo foi gerado. Então a humanidade de Jesus, a natureza humana de Cristo, foi gerada toda no ventre de Maria.
da Virgem Maria. A divindade, a natureza divina de Cristo não é gerada. Ela sempre existiu. Cristo é uma pessoa divina que possui uma natureza também humana. Ele tem duas naturezas. A natureza divina de Cristo não foi gerada no ventre de Maria porque ela é eterna e sempre existiu. Contudo, a ponte inteira, tanto a natureza humana de Cristo quanto a divina, veio à humanidade, a humanidade até aqui, desceu até nós através de uma porta, que é a Virgem Maria. Esta porta pela qual passou esta ponte a vir à Terra é a Virgem Santíssima. Deus poderia salvar a humanidade simplesmente, sei lá, de qualquer outra forma, lançando a humanidade até Deus por cima do abismo, pensando numa ilustração, fazendo um grande estilingue numa ilustração que lançava a humanidade do outro lado. Ele poderia simplesmente ter aparecido do nada. Ele poderia nem ter aparecido e nem ter tido uma natureza humana. Ele poderia nem ter feito nada disso, mas ele quis fazer como? Ele quis fazer desta forma. E querendo fazer desta forma, a lógica, o raciocínio lógico por trás da forma como Cristo, como Deus fez as coisas, é que para que a humanidade fosse salva, era necessário que houvesse um Deus homem, que tivesse a sua humanidade, uma natureza humana e uma natureza divina, ligando as duas. Essas duas naturezas são inseparavelmente unidas. E essa ponte, que é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, veio ao mundo através de uma porta. Maria, Virgem Santíssima, foi a porta pela qual Cristo e a salvação veio à humanidade. Não estou dizendo que Maria é a nossa salvadora ou mediadora no mesmo forma como Cristo Jesus o é. Mas a salvação veio de Cristo por meio de Maria, que faz essa porta, que é a porta de passagem entre os céus e a terra. É assim, então, que a humanidade veio a salvação. A Maria Santíssima participa, então, de forma espetacular, extremamente especial, de forma que nenhuma das criaturas humanas participou da mesma forma que Maria participa da salvação da humanidade. Correto? Cristo é o único mediador. Cristo é a ponte, não é Maria. Mas a ponte veio ao mundo através da porta que é Maria Santíssima. Mesmo assim, é possível. Veja, nessa ilustração, nós vamos colocar aqui um carrinho. 2 carrinhos. Esses carrinhos são nada mais nada menos que outras formas e outros meios pelos quais se trilha o caminho na ponte que é Cristo. Os santos, por exemplo, podem ser, um santo, por exemplo, pode ser um motorista que está dentro do carro, com o carro cheio, que através da sua intercessão guia pelo caminho que é Cristo e leva pessoas então a Deus através da sua intercessão. O pai de família, que tem toda a sua família aqui junto com ele, o pai de família que dirige o seu lar rezando pelos seus filhos, pela sua esposa, conduzindo-os, ensinando-os, ele é também aquele que dirige e conduz pelo caminho que é Cristo a sua família a Deus. Nesse caminho há também pregadores, pessoas que pregam, anunciam o evangelho, que podem funcionar como sinais, como se fossem placas que apontam para a direção que é Deus. De tal forma, tudo isso acontece que nós podemos dizer no credo apostólico: creio na comunhão dos santos. Porque a salvação não é um ato único de uma única só pessoa. É uma única só pessoa humana e divina que cria essa ponte. Mas Deus determinou que essas coisas acontecessem, que a salvação da humanidade acontecesse através de meios e a intercessão dos santos, a boa liderança do marido, o bom ensinamento, a pregação do evangelho, os sacramentos
e vários outros meios pelos quais nós chegamos à salvação nos conduzem pelo caminho que é Cristo até Deus. De forma que, quando dizemos creio na comunhão dos santos, nós cremos que há todo um trabalhar. Maria Santíssima, como a que deve ser mais honrada de todos os santos, porque ninguém participou como ela da salvação da humanidade, e todos aqueles que contribuíram, principalmente os santos que já estão diante de Deus, intercedem por nós de forma ainda mais eficaz para que possamos trilhar o caminho que é Cristo até Deus. Então é basicamente isso. Não tem segredo. Quando dizemos que Maria é medianeira, por exemplo, como vários católicos já disseram, ou que os santos, que Maria é medianeira, por exemplo, então não estamos dizendo que ela é mediadora como Cristo. Ela não é uma ponte como Cristo. Então, há diversos sentidos, assim como uma palavra possui diversos sentidos, e num próprio dicionário, quando você vai pesquisar uma palavra, há diversos sentidos daquela palavra, num sentido de que há uma ponte entre Deus e os homens, somente Cristo é essa ponte, somente Cristo é esse mediador. Mas Maria pode ser vista como uma medianeira porque ela também é o meio pelo qual a ponte veio à Terra. A ponte veio e fez essa ponte, e fez essa ligação entre a humanidade e Deus. De outra forma, todos nós que trabalhamos pregando o Evangelho, todos os sacerdotes que administram os sacramentos, os santos que intercedem por nós, podem ser então pessoas que participam ativamente da nossa salvação, sendo também meios pelos quais nós somos salvos. Sendo assim, não precisamos ter medo de dizer que cremos na comunhão dos santos, na intercessão dos santos, chamar até mesmo Maria Santíssima de medianeira. Não há problema algum nessas coisas, porque sabemos que, num sentido restrito, somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens e não há outra ponte. Mas, contudo e entretanto, cremos na comunhão dos santos. Cremos que participamos da salvação uns dos outros. Cremos que os santos participam de forma ainda mais eficaz porque estão diante de Deus. E a oração do justo pode muito em seus poderes, como diz a Escritura. Portanto, católico, protestante, católico, creia na intercessão dos santos, na comunhão dos santos, sem medo. E protestante, nós cremos sim na intercessão dos santos, que são intercessores, que intercedem por nós, que são, de fato, meios pelos quais somos conduzidos a Deus. Cremos sim em alguma forma de mediação de Nossa Senhora Virgem Santíssima. Contudo, isso não faz com que neguemos que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Fiquem com Deus e até a próxima.